Chegamos! Um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios, convidadas e portais de norte a sul do país. Essa já é a nossa quarta temporada, mas se é a sua primeira vez aqui com a gente, bem-vindo. Eu sou Karine Melo e nesta próxima hora estaremos juntos aqui no Bom Dia Ministro, numa conversa com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que compõem a empresa Brasil de Comunicação. São muitos os meios para você nos acompanhar nessa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, depois de 30 anos, um acordo histórico vai garantir aí 34 mil hectares para a reforma agrária no Paraná. A pactuação vai permitir criar, regularizar assentamentos contemplando cerca de 3 mil famílias. A gente também vai falar do acordo Mercosul-União Europeia aprovado pelo Conselho Europeu na semana passada. Como será que a agricultura familiar vai ser beneficiada com esse acordo? Quais são as perspectivas? Esses são apenas alguns dos destaques da nossa conversa com o ministro Paulo Teixeira. Ministro, obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine Melo. Bom dia, Brasil. E bom dia a todos os entrevistadores. Quero desejar um bom dia de São Sebastião. É isso, dia de São Sebastião, feriado no Rio de Janeiro. É isso aí. E é isso aí. Então, vamos em frente. Ministro, já quero começar falando então do acordo, né? Acordo que pegou uma área enorme no Paraná, vai assentar aí, como eu já destaquei aqui, cerca de 3 mil famílias. Quero saber primeiro por que demora tanto um acordo desse, né? E como é que vai ser o critério, como é que vai ser a distribuição dessas famílias que já estão por lá nessa terra? Karine, 30 anos para fazer um acordo, isso mostra que não era fácil. Não é fácil. Tá certo? O que ficou para esse governo foram os temas mais difíceis nessa área. E esse acordo, ele foi possível porque vários atores tiveram um papel muito importante. É uma fazenda que foi ocupada há 30 anos, então 1996. Essa fazenda tem duas fotos icônicas do Sebastião Salgado, as pessoas entrando na fazenda, que é uma foto que girou o mundo, e de uma garota que é a cara da luta pela reforma agrária. Essa fazenda, ela agora vai assentar mais 3 mil famílias e do lado dela tem mais 4 mil famílias, são 7 mil famílias. É o que a gente chama de uma área reformada de reforma agrária. Essas áreas reformadas costumam dar muito certo. Aqui no Brasil, a Serra Gaúcha é um exemplo. Serra Gaúcha é um programa de reforma agrária que foi feito para italianos pobres no final do século XIX e hoje virou uma região industrial poderosa. E ali vai virar uma região de produção de alimentos, ao mesmo tempo de um mercado de consumo que vai propiciar, inclusive, uma agroindustrialização. É no oeste do Paraná, né? E, como eu disse, os atores que tiveram importância. Primeiro, eu quero parabenizar aqui o INCRA, toda a equipe do INCRA, o presidente César, a Maria Rita, que é a procuradora, a Maíra, enfim, a equipe do INCRA, também toda a equipe do MDA, mas também nós tivemos boa vontade, e aí eu quero agradecer aqui no seu microfone o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que ajudou muito nesse acordo, o ministro Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, que ajudou muito nesse acordo, a sua equipe também,
não é? E, evidentemente, a boa vontade do Judiciário do Paraná, da Câmara de Conciliação do Paraná. E ali o que foi feito foi um bom acordo, porque o Estado brasileiro ganhou muito. Nós compramos essa área por quase 45% do preço dela. Então nós tivemos uma vantagem numa região onde o preço da terra é alto. Então nós compramos a área por 45% do seu preço. E teve uma vantagem para os proprietários também, porque eles finalmente terminaram a contenda, né? 30 anos brigando. É uma geração, as pessoas no final do acordo, muitas pessoas já não estão mais vivas. Então, para os proprietários também, foi um bom acordo porque terminou a contenda e eles vão receber os resultados desse acordo. Então, um acordo de natureza pública, republicana e que agora favorece as famílias que lutam pela terra há 30 anos ali no Paraná e que vão se desenvolver. Daqui uma geração, essas famílias vão estar no outro patamar socioeconômico. E a região também ganhará muito com isso, porque vai ter um desenvolvimento muito acelerado. Ministro, eu já quero começar chamando as rádios, mas antes disso, só para a gente situar quem nos assiste e quem nos ouve, a região é no oeste do Paraná e a vocação da região é o quê? É agrícola. É no oeste do Paraná, Quedas do Iguaçu, né? E é uma região agrícola muito forte e agora ela vai ser uma região que a agricultura familiar vai prosperar fortemente. Eu vou te contar uma coisa. Eu tive ali perto de Cascavel, eu tive em Arapongas, num assentamento do MST. Ali em Arapongas, eu fui visitar uma família que produz hortifruti. A renda daquela família, ela me disse, está em torno de R$10 mil mês. Do lado do plantio de hortifruti, eles têm uma cooperativa de leite que produz iogurte, produz queijo, todos os derivados de leite. Então, é progresso. Eles têm ali também uma cultura cooperativada. E essa cultura cooperativada vai ajudar também os agricultores a vender seus produtos e processar para ganhar mais em cima desses produtos. Maravilha, vamos começar a viajar o país? Vamos lá. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia e com Alto Solimões. Renato Ribeiro, bem-vindo, meu amigo. Feliz ano novo, né, para você, um abraço. Feliz ano novo, Karine, para você, para o ministro, também para os nossos colegas. Ministro, eu gostaria que o senhor destacasse aí quais são os benefícios e as oportunidades para os agricultores familiares com a possibilidade aí que a gente tem com esse acordo do Mercosul e a União Europeia. Olha, eu acho, Renato, obrigado pela sua pergunta, eu acho que os agricultores familiares vão ganhar muito com esse acordo, né? Veja, quem predomina na produção de café no Brasil são os agricultores familiares no Brasil inteiro. Eles vão ganhar muito, inclusive porque agora eles poderão vender o café que tiver já processado sem taxas para a União Europeia, né? Então o Brasil tem procurado diversificar os seus mercados, inclusive nesse evento que nós tivemos agora do aumento de tarifas pelos Estados Unidos. Você abriu um mercado desse tamanho, né? Um mercado consumidor rico, os europeus são ricos e que poderão comprar vários produtos da agricultura familiar. Eu vou citar alguns: o café, frutas, por exemplo, o açaí está bombando no mundo inteiro, né? Mas nós temos a manga, a uva, o melão. Então, os agricultores familiares poderão vender os seus produtos na Europa sem taxas. E assim vão ganhar muito, abrindo todo o mercado para a agricultura familiar brasileira, que eu acho que com esse acordo vai bombar.
Ministro, essa intermediação é feita pela Apex ou pelo Ministério? Como é feita? Não, quem cuida de comércio exterior é a Apex, que abre mercados, o Ministério das Relações Exteriores, né? O MAPA também tem adidos agrícolas em vários países, né? E a agricultura familiar ela é muito potente. Então, eu acho que esse acordo vai ajudar a aumentar a força da agricultura familiar no Brasil. Maravilha, então vamos embora lá para o seu estado, vamos a São Paulo, vamos a Sorocaba, vamos ao Portal Porquê, porque a Vilma Antunes também está com a gente. Oi, Vilma, bem-vinda. Bom dia, ministro, bom dia a todos que nos acompanham, Karine, né, colegas de imprensa. Ministro, o Brasil saiu novamente, né, do mapa da fome, mas cerca de 1/4 dos lares ainda vive algum grau de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. Que ações concretas o seu ministério coloca hoje em prática para enfrentar esse problema e como essas políticas se conectam na prática com o fortalecimento da agricultura familiar? Obrigada. Bom dia, Vilma. Bom dia, Sorocaba, terra do São Bento. A agricultura familiar, ela é responsável pela diversidade de alimentos que vão na mesa do povo, né? É um painel de alimentos que chega a 1.000 alimentos, né? E que são parte da cultura alimentar do nosso povo. O presidente Lula, em 2 anos e meio, conseguiu, junto com a sociedade brasileira, tirar o Brasil do mapa da fome. Mas nós temos que fazer com que todo brasileiro tenha segurança alimentar e coma comida de qualidade, porque uma parte dos brasileiros deixaram de comer comida de qualidade, saudável, e passaram a comer ultraprocessados, que são responsáveis por muitas doenças que nós temos na sociedade brasileira, como obesidade, hipertensão, diabetes. O que o MDA faz? Todo financiamento para a agricultura familiar é do MDA. O PRONAF, que é o Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar, é do nosso Ministério. E os juros que nós temos são juros negativos, juros subsidiados. Enquanto os juros no Brasil estão em 15% e precisam baixar, no PRONAF você encontra o maior juro, 6%. Para a produção de alimentos, 4%. Para a produção de alimentos agroecológicos, 3%. Para mecanização, 2%. Como microcrédito, 0,5%. Assim, o financiamento é um grande carro-chefe do programa do MDA para a produção de alimentos no Brasil para a agricultura familiar. Ao mesmo tempo, nós temos um outro programa que se chama Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que é um programa que é executado pela Conab e é uma parceria do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que ele compra do agricultor o ano inteiro e doa nas cidades onde tem insegurança alimentar, ou para entidades, no CRAS, no asilo, na creche, naquelas regiões mais pobres, que recebem esse alimento agroecológico fresco para combater o problema da insegurança alimentar. Então, o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, nós temos uma parceria com o Ministério da Educação no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também é responsável pela alimentação das nossas crianças, para que elas cresçam podendo se alimentar e ter segurança alimentar. Ao mesmo tempo, nós temos um programa junto com o Ministério de Gestão e Inovação de compras institucionais, universidades, Forças Armadas, que compram também da agricultura familiar. Assim, a agricultura familiar tem um papel fundamental e central no combate à fome no Brasil e na garantia de segurança alimentar. E hoje nós estamos preocupados em ter muita produção de alimentos, de ter acesso, preços que caibam no bolso das pessoas, por isso nós estamos tendo deflação de alimentos. O arroz é o carro-chefe dessa deflação, né? Mas também estamos preocupados numa reeducação alimentar
para que o povo brasileiro se alimente de alimentos in natura ou de baixo processamento, para que, através da alimentação, ele cuide da sua saúde. Ministro, vamos seguir. A gente agora vai para Goiânia. Vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Bruno Goulart está com a gente também. Oi, Bruno, bem-vindo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, a minha pergunta é relacionada a Goiás, né? Como que está hoje a política de reforma agrária aqui em Goiás e se já existem áreas identificadas aí ou em processo de destinação para assentar famílias goianas e quais são as prioridades do MDA para o Estado nos próximos anos? Bom, obrigado, Bruno Goulart e a Rádio Bandeirantes de Goiânia. Nós temos aí vários programas de assentamento. Um deles, eu me lembro que é a Fazenda Crixás, né? Se eu não me engano, o assentamento Dom Tomás Balduino. Então nós temos várias áreas sendo adquiridas para fins de reforma agrária. Nós temos um grande convênio com a Universidade Federal de Goiás. Inclusive, eu fui a Caldas Novas na inauguração de um centro de treinamento para agricultura familiar, que é lá em Caldas Novas, da Universidade Federal de Goiás. Nós também estamos desenvolvendo um aplicativo com a Universidade Federal de Goiás para o agricultor que queira vender para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E em Goiás é o carro-chefe de um programa nacional que é um programa muito parecido com o projeto Rondon, que hoje se chama ProSemear, que universitários, estudantes, professores, doutores vão para as áreas de reforma agrária para orientar o seu desenvolvimento, né? Para documentar as pessoas, para tirar o certificado o CAR, para orientar o plantio, para orientar o tema ambiental, para acessar as compras públicas. E esse programa é coordenado aí pela UFG, Universidade Federal de Goiás, que faz um programa fundamental, que é esse ProSemear. Ministro, vou até aproveitar aí essa pergunta do Bruno. A gente estava falando no início do programa, né, desses 30 anos aí para fechar esse acordo aí lá no Paraná, e nem sempre, né, a velocidade acompanha a necessidade, né? Queria, né, dadas essas dificuldades todas judiciais, né, que atravessam esse processo de reforma agrária, queria saber o que a gente pode esperar para 26. Olha, para 26, uma grande entrega. Eu vou dar aqui uma pincelada para você. O presidente Lula vai a Salvador, agora na sexta-feira. Ele vai no encontro do MST. E ali ele deve anunciar um grande pacote de desapropriações para a reforma agrária no Brasil. O que nós estamos procurando é paz no campo. E a reforma agrária é a maneira de se conseguir paz no campo. É ter terra para aquele agricultor que quer continuar como agricultor e também, além da terra, ele tem que ter crédito, tem que ter assistência técnica, tem que ter orientação, tem que ter cooperativa, tem que ter acesso aos programas de compras públicas. E assim o presidente Lula deve anunciar uma nova entrega de novas áreas que serão destinadas à reforma agrária no Brasil. Então, nós, em 2026, teremos, dos 4 anos, a maior entrega vai ser em 2026, porque nós viabilizamos recursos orçamentários e extra-orçamentários para destinação para a reforma agrária. O presidente vai... Como é que é, Ana Paula? Maceió. É para Maceió que o presidente vai? Não, é em Salvador. O presidente vai sexta-feira a Maceió, você tem razão. Ele vai a Maceió sexta de manhã
e eu tô vendo que você tá atenta, mas à tarde ele vai a Salvador, e agora essa é a notícia nova, por isso é notícia. Adoro, ele tá vai vendo? a Salvador para fazer essa grande entrega no encontro do MST. Nossa produtora Ana Paula aqui, antenada, e o ministro já dando spoiler aqui, já da agenda do presidente aí para os próximos dias. Ministro, vamos embora então, vamos lá para São Luís do Maranhão, vamos lá para o jornal O Imparcial. O Célio Sérgio está com a gente. Oi, Célio, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Prazer estar aqui mais uma vez, Karine. Feliz ano novo, né? Primeira Feliz vez que ano a gente tá se novo, encontrando. prazer todo nosso. Ministro, minha pergunta também aqui do Maranhão, né? Sobre o êxodo rural, que aqui é muito alto, né? Eu queria saber como o Ministério do Desenvolvimento está trabalhando para tornar a agricultura familiar mais atrativa para a juventude, né? Garantindo, assim, a associação no campo. Nós sabemos aí do Pronaf Jovem. O que a gente pode esperar esse ano? Bom, Célio, eu quero mandar um abraço a você, ao Jornal Imparcial e a todos os maranhenses. E o Maranhão tem sido um destino de grandes políticas na área de reforma agrária e quilombos. Nós estamos prestes também, eu não sei se o presidente Lula vai optar para fazê-lo agora, na sexta-feira ou depois, mas nós vamos titular agora, ele foi lá, desapropriou, e agora nós vamos titular o quilombo aí do lado de São Luís, né? Nós vamos fazer uma grande titulação quilombola em Alcântara. Isso está dependendo só de uma data do presidente Lula para fazer essa titulação quilombola em Alcântara. Ao mesmo tempo, nós estamos debruçados num grande acordo para a obtenção de terras de uma empresa que faliu e que tem muita terra e que está querendo trocar a terra por dívidas. E as terras nós vamos destinar à reforma agrária, que é a empresa João Santos. Nós estamos debruçados numa negociação com a João Santos. Sobre a juventude, tecnologia. Nós estamos disponibilizando mecanização e tecnologia para a permanência da juventude no campo, ao mesmo tempo assistência técnica, extensão rural e orientação das universidades nesse programa que eu já mencionei, chamado ProSemeia. Nós achamos que a juventude vai permanecer no campo se ela sentir que é mais rentável ficar no campo do que ir para as periferias da cidade em subempregos, e ao mesmo tempo se a juventude sentir que tem valorização na atividade rural, que aquilo é legal para ela. E isso é o que nós estamos investindo, além do que você já falou do Pronaf Jovem. Aliás, ministro, essas parcerias aí com universidades são fundamentais para isso, né? É isso, porque se forma o jovem rural. O melhor modelo de educação é chamadas escolas família agrícola, né? Que é a pedagogia da alternância, que ele fica uma parte na zona rural, no campo, outra parte ele fica na escola e faz a alternância, né? As escolas técnicas federais são outro modelo, e tem estados que têm escolas técnicas. E, ao mesmo tempo, nesse programa da universidade, a universidade vai formando esse jovem e vai, digamos assim, semeando nele o desejo de estudar, porque ele pode utilizar do estudo para melhorar a produção na propriedade da sua família. Maravilha. O que incentiva é sempre o dinheirinho no bolso, né, ministro? Vamos agora para a Rádio CBN, vamos lá para Foz do Iguaçu, porque o Guilherme Wojciechowski está com a gente. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Eu falo aqui de Foz do Iguaçu, né? Uma cidade que não tem uma economia ligada diretamente ao campo, né? Está mais vinculada ao turismo e à logística do comércio internacional, mas que está enquadrada numa área com um agronegócio exportador muito forte, né? Que é o oeste e sudoeste do Paraná, que inclui também a região de lá do Geiras do Sul. Opa, estamos com um probleminha. Né? Que o ministro citou no começo do programa. Vou tentar daqui a pouquinho, Guilherme. O áudio está bem comprometido, Guilherme. Eu vou te chamar daqui a pouquinho, Malu. A gente já tem a próxima rádio no ponto. Se não tiver, eu vou aqui com o ministro.
Então, ministro, a gente vai, enquanto a gente ajusta lá com Foz do Iguaçu, a gente vai para a Rádio Band News de Salvador, porque o Luiz Felipe Veloso também está prontinho para falar com a gente. Oi, Luiz Felipe, bem-vindo. Muito obrigado, Karine. Feliz ano novo também para o ministro. Ele já deu um spoiler aí sobre Salvador a respeito da visita do presidente Lula, que já é aguardado aqui ao lado da primeira-dama Janja da Silva. Vou fazer uma pergunta, ministro, relacionada com a agricultura familiar, e essa é a essência da produção agrícola no nosso estado. A gente sabe que não só na Bahia, mas eu vou dar o exemplo da Bahia, nós temos algumas culturas endêmicas, elas são muito particulares. Aqui nós temos o caso do licuri e do umbu, né, que são produtos que já vêm passando por vários testes, por desenvolvimento, inclusive, sendo utilizados não só na alimentação, mas também na medicina, que é o caso do licuri. Como é que o Ministério enxerga e avalia a possibilidade de investimentos para que esses produtos, sendo muito particulares e, portanto, não tendo concorrência externa, possam, de alguma forma, se transformar em grandes riquezas para a Bahia, particularmente, em maior escala para o Brasil, no que diz respeito ao mundo, né, nos seus mercados, principalmente quando nos relacionamos com a questão da saúde. O licuri, particularmente, já é utilizado numa espécie de óleo para acelerar a recuperação em pessoas com ferimentos, né, inclusive sendo utilizados em escaras, em hospitais daqui da região, em testes, né, de hospitais aqui da região. Então, queria lhe ouvir a respeito de quais investimentos o Ministério realiza para fazer com que culturas endêmicas sejam projetadas de tal modo que virem riquezas para o nosso país. Obrigado, Luiz Felipe. De fato, a Bahia tem um dos mais sofisticados modelos de agricultura familiar do Brasil, porque o programa do governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, eles têm um programa de agroindústria. Esse programa de agroindústria, ele é assessorado por uma instituição ligada ao Senai, que garante com que o agricultor vai modernizando e agroindustrializando os seus produtos, né? Bom, a Bahia tem, como você bem disse, o licuri e o umbu, né? O licuri, se eu puder traduzir assim, é uma espécie de uma castanha, muito utilizada na alimentação do baiano. Tem amigos baianos que fazem colares com licuri, um colar com licuri e vai comendo o licuri, não é isso? Não? Ou faz uma pulseira com licuri. Já me deram essa pulseira, você põe no pulso e vai se alimentando com o licuri, né? O que você falou, Luiz Felipe? Seu microfone estava fechado, mas pode falar. Ela é uma oleaginosa, como um coco, né? Tem até um ditado famoso, né? Eu sou eu e licuri é coco miúdo, é coco pequeno. Então, é um coquinho que é utilizado assim, dessa forma, as pessoas colocam numa tira, ministro, justamente para irem se alimentando, sobretudo as pessoas que estão no campo, né? Então, elas vão se alimentando daquela tira mesmo. Mas não só para alimentação, né? Para outras finalidades também. E tem vários produtos, né? Eu já vi cerveja de umbu. Não é? Então tem muita utilização e, como você disse, são produtos que só tem aí e que, portanto, vocês podem liderar. E liderar não só nesses produtos. O que eu tenho visto é que, inclusive, a agricultura familiar, e a Bahia está liderando esse processo, um pouco o Pará também, de fazer combustível de aviação, por exemplo, da macaúba, né? Que vai ser o combustível do futuro, porque as empresas de aviação, elas têm uma obrigação de utilização de combustível que não seja vindo do petróleo, né? Então, aí tem um mundo, e a Bahia tem, como eu disse, um programa de agroindustrialização. Você encontra licuri e umbu de diversas formas, né? E que também pode fornecer para o Brasil e pode fornecer para o exterior também, nesse mecanismo da Comunidade Europeia, né? E tem muita gente na Bahia olhando o mundo, né? Nós tivemos aí a Apex, um encontro com a Apex, que a Apex trouxe 20 compradores
de 20 países para comprar os produtos das cooperativas brasileiras, e esse encontro aconteceu aí em Salvador. Eu tive até a honra de participar dele, né? Então, é uma agricultura sofisticada, mas uma agricultura que também está se industrializando, e uma agricultura também que tem um olhar para o mercado interno e para o exterior. É isso, agora sim, ministro, a gente vai voltar lá para a Rádio CBN, a gente vai voltar lá para Foz do Iguaçu. Vamos voltar a falar com o Guilherme Wojciechowski. Vamos ver se a gente consegue agora, Guilherme, vamos lá. Tomara que dê, né? Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Aqui em Foz do Iguaçu, né, até para contextualizar um pouco para quem está nos acompanhando, Foz do Iguaçu não é uma cidade diretamente ligada à agricultura, mas ela está, né, numa região agrícola bastante forte, que é o oeste do Paraná. O ministro até começou o programa hoje falando, né, sobre uma situação aqui do oeste do Paraná, em Laranjeiras do Sul. Na fronteira aqui com o Paraguai e a Argentina, a gente tem uma agricultura familiar bastante forte, com grande importância na geração de renda e circulação dessa renda na economia local. E também há algumas décadas a gente tem atores importantes como Itaipu Binacional, que fazem, né, um papel aí bem relevante no apoio à agricultura familiar na área próxima à usina. Um dos eixos do trabalho aqui na região, né, um dos eixos tem a ver com a produção de alimentos saudáveis, menos agrotóxicos. Infelizmente, há um acesso muito fácil a agroquímicos ilegais aqui na fronteira, inclusive, né, com questões relacionadas ao contrabando. Eu pergunto ao ministro Paulo Teixeira a respeito, né, das políticas de incentivo a essa produção o mais natural possível, né, e o que o agricultor familiar do oeste do Paraná pode esperar aí, em termos de apoio neste ano de 2026 e também se há, né, alguma política pública que o ministro tenha conhecimento aqui no oeste do Paraná que possa ser replicada em outras partes do território brasileiro. Guilherme, primeiro, minha solidariedade a você, porque eu imagino como foi difícil alfabetizar você com esse sobrenome, né? Tantas consoantes. E, portanto, uma brincadeira aqui com você. Segundo o Guilherme, dizer que dia 9, agora de fevereiro, eu vou com o presidente da Itaipu Binacional, o Enio Verri, nós vamos a Cascavel e vamos inaugurar um galpão da agricultura familiar naquela feira, lá em Cascavel, né? Em terceiro lugar, dizer para você que um dos eixos do programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar é a agroecologia. Nós queremos fazer a transição de uma agricultura de base química, que está muito baseada nos agrotóxicos, para a agroecologia e, evidentemente, que nessa transição o uso de bioinsumos. Bioinsumos hoje é a grande oportunidade para a agricultura sair do agrotóxico. É mais barato e não é contaminante, não é perigoso e tem uma pegada que pode ir para a agroecologia, respeito ao solo, respeito à saúde do solo. E esse é o grande programa que nós estamos estimulando. Mesmo dentro do Pronaf, se você quiser financiamento para bioinsumo, está lá dentro. Nós também estamos criando um mecanismo junto da Embrapa e junto das universidades de estímulo à adoção de bioinsumos e a gente fazer essa transição. Por último, nós agora devemos fazer a regulamentação, já saiu um decreto, mas agora a gente vai implementar o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que em breve o presidente deve anunciar avanços no sentido de proibição e banimento de alguns agrotóxicos que tiverem bioinsumos similares para o combate de pragas. Ministro, quando a gente fala de produtos orgânicos, o preço ainda é um problema, né, ministro? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que o governo tem se preocupado com isso? Através de duas políticas. A primeira é na implementação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Nós agora vamos passar a banir agrotóxicos
que sejam ultra contagiantes e ultra perigosos, né? Se tiver um similar em bioinsumos, eles serão banidos. E, por outro lado, nós estimularmos uma agricultura agroecológica, né? Difundindo conhecimentos, difundindo técnicas, baixando o financiamento. Eu disse aqui, para a agroecologia, os juros são de 2%. São juros negativos, juros subsidiados para a promoção da agroecologia. É isso, vamos seguir, vamos embora para BH, é isso, Malu? Isso, vamos lá para o portal Estado de Minas. Vamos falar com Vinícius Prates. Oi, Vinícius, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, a minha pergunta ela vai aqui para a minha região também. O senhor apontou aí que 2026 vai ser um ano de entregas, mas movimentos como o MST têm manifestado uma frustração quanto ao ritmo da reforma agrária no governo Lula. Eu queria saber se tem um cronograma de entregas previsto para Minas Gerais, se já tem ações sendo executadas ou planejadas aqui para o Estado. Vinícius, como eu te disse, foi um crescendo, porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ele foi extinto no governo Michel Temer, né? O governo seguinte, Bolsonaro, ele pegou todo o estoque de terras e entregou para os grandes fazendeiros e estimulou a violência no campo, armando os grandes fazendeiros, né? Então, foi retomar, recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, recriar 65 políticas ou criar novas políticas, depois disso viabilizar o orçamento, e nós vimos um crescendo. Agora já no mês de janeiro, fevereiro, a gente deve completar uma entrega para a reforma agrária. Nós já incluímos 230 mil famílias nos programas de reforma agrária. E agora, para o mês de fevereiro e março, nós vamos completar uma meta desses novos assentamentos que a gente tinha comprometido com 26 mil, nós vamos entregar essa meta de 26 mil. Né? Minas Gerais, Campo do Meio. Campo do Meio foi uma entrega robusta nossa lá perto de Alfenas, que é uma terra também muito cara e uma terra muito produtiva, do lado da represa de Furnas, né? Nós fizemos essa entrega e faremos novas entregas em Minas Gerais agora em 2026. Ministro, a gente vai fechar essa primeira rodada com a Rádio Clube do Pará. A gente vai lá para Breves. E quem vai falar com a gente é o Marcos Onias, que já vai me dizer, Marcos, Breves fica perto de onde? Só para a gente localizar aqui quem está nos ouvindo e nos assistindo. Bom dia. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos os colegas. Para nós é uma honra muito grande poder participar dessa atividade, desse bate-papo. Breves fica bem próximo à cidade de Portel, que fica na região de integração do Marajó. Para que todos os colegas, o ministro e o povo possam entender, nós estamos na região do Marajó Ocidental, o que é diferente do que o Brasil conhece, né? Como a região do Oriental, por exemplo. Não é uma região de búfalos, mas é uma região de florestas, de igarapés. E é justamente sobre isso, ministro, que a gente tem uma pergunta bastante pertinente. A agricultura familiar também é a base da alimentação do povo do Marajó. O extrativismo do palmito, o açaí, a farinha. Inclusive, em outubro, quando o presidente Lula esteve aqui no nosso município, destacou muito os programas PAA e o PNAE. E a pergunta que nós temos aqui direcionada ao ministro é justamente sobre alguns problemas que ainda são enfrentados pelos pequenos agricultores, como a falta de assistência técnica muitas vezes, a dificuldade de transporte e, às vezes, o pouco acesso ao crédito rural. Diante desses fatos, o que o governo vem fazendo ou deve fazer para melhorar nesse contexto, principalmente aqui na nossa região, ministro? Bom, obrigado, Marcos. Eu vou tentar ser breve na minha resposta a você. Mas, Marcos, o Pará tem sido um lugar de grande atenção do presidente Lula e do Ministério. Nós estamos no dia 20 de janeiro. Dia 8 de janeiro, nós compramos uma fazenda no Pará, na Belém, Brasília, que um agricultor tinha sido morto.
em novembro, um agricultor de nome Sebastião. Nós compramos, chama-se Campo de Boi, e assim paralisamos o conflito agrário nessa região. O presidente Lula deve fazer, não sei se ele o fará em Salvador, uma grande entregas para a região de Paraupebas e Marabá também, de novos assentamentos, um convênio com a Companhia Vale do Rio Doce. No Pará, nós temos, e na região norte, nós temos um programa chamado Florestas Produtivas, que é de recuperação da cobertura florestal por meio de espécies produtivas, que dão mais resultado econômico do que a soja e a pecuária, às vezes 10 vezes mais, como é o caso, por exemplo, do açaí, é o caso do dendê, é o caso do cupuaçu, é o caso de várias espécies que fazem com que a árvore de pé valha mais do que a sua supressão e o seu corte, né? Ao mesmo tempo, nós estamos apoiando os agricultores com crédito. Eu tenho um resultado do crédito no norte muito importante, que é um resultado que a gente descentralizou o crédito no norte e conseguimos fazer com que o que não tinha de microcrédito agora tenha. Porque o microcrédito não precisa de dar garantias. O agricultor tem a garantia do Fundo Constitucional do Norte. E assim nós estamos bombando no microcrédito. E o microcrédito serve para comprar barcos, motores, comprar automóveis, para logística, que eu sei que a logística na região norte é uma logística muito mais difícil. Serve também para a agroindústria nessa região. Esse programa Florestas Produtivas, que a gente está realizando com financiamento do BNDES, com financiamento da Caixa Econômica Federal, com financiamento do governo federal, a gente já viabilizou mais de 400 milhões, são para as cooperativas, para a agroindústria, para a logística e para melhorar a exploração dessa região. Agora, por exemplo, aí do lado de vocês, do lado da Ilha do Marajó, nós temos uma experiência muito bem sucedida no Amapá, em Macapá, na região de Macapá, que uma cooperativa chamada Bioaçaí, ela tem um apoio de uma cooperativa, de uma empresa de biodiesel, e essa empresa de biodiesel está ajudando a Bioaçaí. A Bioaçaí fez um convênio com a empresa de sorvete Bátio de Latte, então ela vende o açaí para Bátio de Latte e recebe assistência técnica do programa de biodiesel nosso. E as casas estão melhorando, as pessoas estão morando com casa, com banheiro, com internet, e estão tendo um progresso muito importante. Por último, você falou sobre assistência técnica. Nós, pela primeira vez na história do Brasil, nós tiramos as exigências para participar do programa de aquisição de alimentos. Com isso, as entidades da região de vocês, da Ilha do Marajó, passaram a vender para o PA. Eu outro dia recebi um grupo de mulheres no meu gabinete que a senhora falou: olha, Paulo, agora vai dar certo, porque eu entrei no PA. Né? E a gente sabe das dificuldades que essas associações têm para prestar contas, para ter contratos, para mexer nos seus estatutos, e a gente percebendo essas dificuldades, nós endereçamos um programa de assistência técnica e extensão rural para essas entidades legalizarem e poderem prestar esse serviço ao programa de aquisição de alimentos e receberem os seus recursos via Conab. Então, o que a gente está fazendo é interiorizar o programa de aquisição de alimentos e o crédito para chegar nos ribeirinhos, para chegar nos quilombolas, para chegar nos extrativistas, para chegar no Brasil real, no interior do Brasil real. E a Ilha do Marajó tem recebido muito esses programas. Eu recebi outro dia um boletim do tanto de crédito e de assistência técnica que nós estamos destinando à Ilha do Marajó, e também um pacote
de assistência técnica e um pacote de regularização fundiária para as comunidades quilombolas que estão muito presentes na Ilha do Marajó. Ministro, agora a gente chegou naquela hora do pé na tábua. A gente quer fazer uma segunda rodada, todo mundo quer perguntar, só que agora a gente vai ter que ser bem rapidinhos. E eu já quero começar, enquanto o pessoal se prepara, eu já quero começar falando de desperdício, né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país que desperdiça muito alimento, né? Lá no início do programa a Vilma falou sobre insegurança alimentar, que apesar de todos os programas a gente ainda tem. Eu fico muito com aquela imagem daqueles ceasas, com aquele tanto de coisa estragando. O que a gente está fazendo para tentar diminuir o desperdício no Brasil, ministro? Eu fiz um convênio com uma instituição chamada Pacto contra a Fome, para em cada central de abastecimento ter um banco de alimentos. Às vezes você tem uma fruta que pode ser desperdiçada, pode ser jogada fora porque o comerciante não conseguiu vendê-la. Tá feinha, mas tá boa. Não, ela às vezes tá boa, bonitinha, mas ela vai passar. Ele chegou no domingo, no sábado ele não conseguiu vender e se você não der uma destinação banco de alimentos. O que os bancos de alimentos têm feito? Eles têm feito um trabalho de processamento, por exemplo, do tomate para virar molho de tomate, né? De frutas, porque você pode fazer com que vire suco. Polpa também. Polpa. Congela, vira polpa. Às vezes tem sido feitas sopas pré-fabricadas que as pessoas levam para casa e só esquentar que sai. Descongela. Nem congelado, pré-fabricadas que você só chegar e dissolvê-las em água quente e que gera um resultado muito importante. Tem boas experiências no Brasil, eu quero indicar uma delas que é no Ceará. A central de abastecimento do Ceará tem uma agroindústria muito importante, um banco de alimento muito importante, e nós queremos replicar no Brasil, em todas as centrais de abastecimento, um banco de alimentos adequado. Vamos embora, vamos correr pé na tábua, Rádio Nacional de Brasília, Renato Ribeiro. Ministro, só insistindo mais um pouco sobre essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, o Ministério já trabalha ou pretende trabalhar aí para capacitar os agricultores, para que eles entendam e possam se adequar também a essas exigências sanitárias europeias? Sem dúvida. Olha, Renato, o segredo hoje chama-se recriar um programa nacional de assistência técnica e extensão rural. Isso está no horizonte, que nós precisamos avançar para isso, para que o agricultor tenha toda a assistência técnica para ele ter qualidade sanitária e qualidade no manejo dos seus produtos e na sua produção. Sorocaba, Portal Porquê, Vilma Antunes. Ministro, São Paulo concentra a parte significativa do PIB do agronegócio, mas também libera conflitos fundiários e pressão ambiental. Qual é hoje a prioridade do governo federal no estado? A prioridade nossa é rever uma lei que o governador de São Paulo aprovou, destinando as terras públicas ao agro, a preço de banana. O que nós achamos é que descumpre a Constituição e, por isso, há uma ADIM no Supremo Tribunal Federal para anulação dessa lei estadual, para que nós possamos destinar uma parte dessas terras para assentar as famílias que estão acampadas no estado de São Paulo. Nós estimamos em 7.000 famílias acampadas que são de terra. Essa é a nossa prioridade. Rádio Bandeirantes, Goiânia, Bruno Goulart. Tá fechado o seu microfone, Bruno. Ministro, voltando ao assunto do acordo União Europeia e Mercosul, eu queria entender como que esse acordo pode beneficiar a agricultura familiar brasileira no sentido de acessar novos mercados, geração de renda no campo. Bruno, em primeiro lugar, eu acho que vai beneficiar a agricultura familiar
porque nós temos um grande número de agricultores familiares, nós estimamos em 4 milhões de agricultores familiares, 3 milhões já tem o CAF, que é o Certificado de Agricultor Familiar, e vai beneficiar igualmente no sentido de acelerar por aqui. São 3,8 milhões de agricultores familiares já têm o CAF, quase 4 milhões de agricultores familiares têm o CAF. Em segundo lugar, eu acho que vai beneficiar por aqui também porque nós vamos acelerar as políticas, entre elas a política de assistência técnica e extensão rural e de agroindústria. Em terceiro lugar, eu acho que vai beneficiar porque o mercado europeu é um mercado muito exigente e eu acho que isso pode acelerar a transição para a agroecologia, a transição para os bioinsumos saindo dos agrotóxicos. Então eu não tenho nenhum receio da agricultura familiar brasileira disputar e fornecer para os europeus. Jornal O Imparcial, São Luís do Maranhão, Célio Sérgio. Ministro, a Karina falou aí do estrago, do desperdício, né, da agricultura familiar no Ceasa, mas assim, a produção do Maranhão às vezes fica na logística ali, se perde no campo mesmo, né? Queria saber o que tem para melhorar as condições de logística para escoamento dessa produção da agricultura familiar com as estradas vicinais, a parceria com os outros ministérios aí para resolver esse problema da logística da produção. O MDA, ele cuida da fazenda para dentro, da propriedade rural para dentro, da chácara, do sítio, da produção da agricultura familiar para dentro, financiando inclusive esse agricultor, se ele quiser adquirir uma caminhonete, se ele quiser adquirir um furgão, se ele quiser adquirir uma agroindústria. As estradas são políticas estaduais, né? Portanto, as parcerias com os estados e a organização dos agricultores para reivindicar a melhoria nas estradas, que é, de fato, um grande problema. Nós temos um grupo de trabalho, a pedido da FETRAF, para um estudo sobre o que a gente chama do PAC da agricultura familiar, porque a agricultura familiar precisa de boas estradas, precisa de bom fornecimento de energia, precisa também de cobertura de celular. E nesse sentido nós estamos trabalhando para que esses ingredientes possam entrar num próximo programa de aceleração do crescimento do PAC. Vamos para a CBN, Foz do Iguaçu, Guilherme Wojciechowski. Ministro, recentemente nós tivemos aqui no Paraná alguns produtos recebendo certificação de origem geográfica, como o queijo colonial do sudoeste do Paraná, o melado produzido na cidade de Capanema. De que forma o Ministério e o governo como um todo podem aí apoiar essas certificações que agregam valor aos produtos, né, da agricultura familiar e podem ajudar, por que não, na conquista do mercado interno e também do mercado internacional? Essa certificação, quem a fornece é o INPI, né? Que mostra a característica regional desse produto. O que eu tenho feito é apoiado junto ao INPI, pedido aceleração, rapidez, celeridade ao INPI para análise e para a emissão desses certificados. Vamos embora agora para BH, vamos voltar lá para Belo Horizonte, portal Estado de Minas, Vinícius Prates. Ei, ministro, eu queria saber como esse acordo Mercosul-União Europeia pode contribuir para o fortalecimento das economias regionais, principalmente aqui em Minas Gerais, né, que o agro é bem forte. Olha, a Minas Gerais, por exemplo, é um dos estados líderes no país na produção de café, né? E o café hoje é um produto em falta no mercado mundial. Então eu creio que essa abertura para a União Europeia vai favorecer muito a produção de café de Minas Gerais e um café já processado, um café torrado, né, com valor agregado. Então eu acho que vai favorecer muito esse mercado. Eu acho também que o Brasil precisa exportar lácteo. O Brasil precisa produzir mais lácteo e exportar lácteo. Vocês aí têm um grande mercado de queijo, inclusive os queijos
mineiros são muito famosos no mercado interno e que poderão também ser vendidos para o mercado externo. Por que nós vamos ter que comprar queijo francês e não podemos exportar queijo mineiro para a França? Não é isso? Não. Então temos que pensar grande nesse novo tempo, que é o tempo desse acordo Mercosul-Comunidade Europeia. Achei muito chique isso, hein? De exportar queijo mineiro para a França, hein? Gostei. Veja, a Serra da Canastra. Não é isso, não. Um queijo que é vendido aqui no Brasil como uma especiaria. Não é isso? E a qualidade Por que os franceses não podem comer o queijo da Serra da Canastra? Nós não comemos aquele queijo, acho que chama Serra da Estrela, de Portugal? Serra da Estrela. Serra da Estrela? Por que a gente não pode vender o queijo da Serra da Canastra? Não é isso? Não pode faltar para o mineiro, mas temos que exportar. Tá certo. Vamos fechar o nosso giro, ministro. Vamos lá para a Rádio Clube do Pará. Vamos voltar para Breves lá com o Marcos Onias. Muito bem, olha, aproveitando que estamos falando em queijo e lembrando, com todo respeito aos nossos colegas de Minas também, mas o Marajó produz um dos melhores queijos do Brasil também, ministro. Tivemos recentemente a COP30 em Belém, na nossa capital, onde muito se discutiu também sobre a agricultura familiar e a participação de muitos jovens nesses eixos. Eu pergunto ao ministro qual seria o plano do governo para justamente garantir o futuro também para essa nova geração de agricultores aqui da nossa região do arquipélago do Marajó, ministro. Olha, eu, do ponto de vista do norte, né? Eu acho que o grande programa nosso é o programa de restauração florestal por meio de florestas produtivas e o apoio às cooperativas para o processamento desses alimentos e para sua venda no mercado interno e no mercado externo, não é? A renda hoje, por exemplo, do açaí, você conhece bem, e o açaí de vocês é um dos melhores do Brasil, né? A renda do açaí hoje está altíssima, né? Por exemplo, uma coisa que a gente lançou na COP, que você está falando sobre jovens, é tecnologia, né? Hoje, para você colher o açaí, você tem um método tradicional que é da peconha, que é uma mão de obra muito rara, né? E que muito difícil de você encontrar e cara também, né? Nós lançamos aí na COP aquele robô para a colheita do açaí. Ele colhe sozinho o açaí e o cara da peconha, ele pode continuar trabalhando, porque esse mundo é grande, e ele também pode se utilizar desse robô, não é, para colheita do açaí. Então, com isso, você vai diminuir a penosidade do trabalho da pessoa, inclusive a não utilização de trabalho infantil nessa economia do açaí. Nós precisamos, e estamos investindo num programa do BNDES, em agroindústria, mecanizar e processar, para que esse agricultor possa também vender um açaí processado, ele possa vender a polpa do açaí e assim ele agrega valor e pode também vender esse produto naquela época que não tem colheita, então ele pode ter um preço melhor. Eu acho que um desafio que nós temos que lançar é o desafio desse mercado externo ser também, digamos assim, coordenado por brasileiros. Hoje quem coordena o mercado mundial de açaí são belgas, não são brasileiros, né? Então nós temos um mundo para crescer. Você tem também o dendê. Aí na região do Pará o dendê está crescendo muito, todo mundo sabe que o dendê é responsável, por exemplo, para a produção de sabonete. Eu tive aí na fábrica da Natura em Belém, e a base do sabonete é o óleo de palma, por isso que vem o nome Palmolive, é do óleo de palma, que também está sendo muito utilizado na agricultura familiar, o cupuaçu, né? E também a Amazônia é uma farmácia viva, né? Andiroba, copaíba, são todos medicamentos. Nós podemos erigir também uma indústria farmacêutica muito moderna e de
uma indústria farmacêutica, mas também de sabonete, de shampoo, baseado na floresta. Então, nós temos que erigir uma economia de altíssima tecnologia na floresta amazônica, que gera empregos de qualidade, renda para o seu povo, né? Preservar as árvores, mas desenvolver o povo que mora na Amazônia. Esse é o conceito do presidente Lula. Ministro, fechamos o nosso giro, estamos na retíssima final, temos pouquíssimos minutos aí que a gente está ganhando da nossa diretora Malu Prado, e ela estava me lembrando aqui que o Plano Safra está na metade, né? É isso. E aí, queria saber como é que está o desempenho aí do Plano Safra, que foi melhorando a cada ano. Eu tenho a honra de dizer que esse ano é o recorde de investimento da história do Brasil no Plano Safra da agricultura familiar. Eu tenho a honra de dizer também que o que puxa hoje a indústria de máquinas no Brasil são as máquinas pequenas dos agricultores familiares, é o Pronaf. Isso, o reconhecimento da indústria de máquina, não é anúncio meu, mas a indústria de máquina que falou que a gente que está fazendo um programa anticíclico, vendendo máquinas para a agricultura familiar, não é? Eu tenho também a honra de dizer que a gente tinha um microcrédito de R$6 mil, hoje é de R$50 mil. E o microcrédito ajuda muito na inserção pela via econômica do agricultor familiar. E que o agricultor familiar está vendendo produtos, porque melhorou a renda na sociedade brasileira. Com essa melhoria de renda, o primeiro investimento que a família faz é em alimentação. E, portanto, tem que ter uma correspondente produção de alimentação. E os agricultores familiares estão dando conta disso. Por isso eu quero aqui parabenizar as agricultoras, porque as mulheres estão tomando a frente na agricultura familiar no Brasil. Os agricultores familiares, e estimular os jovens que já estão na agricultura de continuarem e trazerem buscarem e pegar as instituições científicas, universidades, estudos federais, a Embrapa, para que cada dia mais possam disponibilizar o seu conhecimento para a agricultura familiar. Eu vou dar um spoiler aqui. O presidente Lula deve lançar em breve um programa de transferência de saberes e conhecimentos da Embrapa para a agricultura familiar em parceria com a Anatel e o MDA. Então, o que a gente quer é que esse agricultor tenha todo o apoio do Estado brasileiro para ele se desenvolver e para ele ajudar a alimentar o Brasil e o mundo. Maravilha, ministro Paulo Teixeira, obrigada mais uma vez. Obrigado, Karine Mello. Prazer sempre, quero deixá-lo à vontade aí para fazer suas considerações. Muito obrigado, eu quero deixar um abraço, desejar um feliz ano novo a todos os agricultores e agricultoras do Brasil, agradecer todos os representantes dos veículos que participaram hoje de manhã conosco, a Rádio Nacional de Brasília, o Portal Parque de Sorocaba, Porquê de Sorocaba, desculpa, a Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Jornal Imparcial de São Luís do Maranhão, a Rádio CBN de Foz do Iguaçu, a Rádio Band News de Salvador, o Portal Estado de Minas e a Rádio Clube do Pará, de Breves. Então, deixar um abraço a vocês, ao povo brasileiro e colocar aqui essa grande questão. Nós temos um desafio no Brasil que é alimentar o povo brasileiro com alimento de qualidade, comida sadia, da cultura do povo brasileiro e alimentar também de direitos. E é por isso que a gente inicia um ano muito otimista, né? Já com esse acordo que é um dos maiores, é o maior acordo de livre comércio do mundo, né? E com índices econômicos muito positivos. Desemprego baixo, alta na oferta de empregos, inflação baixa, inflação de alimento baixa, aumento da renda salarial e diminuição da desigualdade social, mas sabendo também que os desafios são tão gigantescos que a gente não pode parar. Por isso eu quero abraçar os agricultores e agricultoras familiares que alimentam o povo brasileiro. Tem uma frase, Karine, assim termino, que os agricultores falam: se o campo não planta,
a cidade não janta. E é por isso que a gente quer continuar jantando bem e agradecer aos agricultores e agricultoras de todo o Brasil. É isso. Obrigada mais uma vez, ministro. Espero revê-lo aqui em próximas oportunidades. E você também, que está aqui com a gente. Espero revê-lo sempre. Quero agradecer, o ministro já agradeceu aí os colegas também. Estou sempre esperando por vocês aqui. Obrigada pela parceria de sempre. Amanhã, quem está aqui com a gente, amanhã estou aqui de novo. Quem está aqui com a gente é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Então, a gente se vê de novo amanhã, às 8 da manhã. Você sabe que o nosso conteúdo da entrevista do ministro Paulo Teixeira desce de outras concedidas por ele e outros ministros aqui também nessa 4ª temporada. Você pode acessar lá no nosso site, no canal Gov. Ó, a pessoa voltando de férias está, ó. Vamos lá, vamos acessar no nosso YouTube, que é o @canal Gov. É isso, a gente se vê amanhã. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é sempre ele, Reinaldo dos Santos. Obrigada pela companhia, a gente se vê então amanhã.